Muito bem, sem delongas, eu falo do poeta mexicano Octavio Paz. Octavio Paz, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1990, não é? Uma das obras, grandes obras, né, do poeta e ensaísta também intelectual mexicano, Octavio Paz, é o livro chamado Blanco, que foi traduzido pelo poeta brasileiro, poeta e acadêmico brasileiro Haroldo de Campos, né? O Transblanco, do Haroldo de Campos. A tradução feita pelo poeta brasileiro Haroldo de Campos do livro Blanco, do poeta mexicano Octavio Paz, né? E aí, aqui no meu vídeo agora tem ao meu lado tem aqui, eu coloquei uma página em branco, vamos dizer assim, que é uma coisa, é uma intenção de uma representação, não é? E o foco desse discurso aqui de 60 minutos é um exercício assim, muito radical, né? Muito radical e também um exercício que teve como resultado uma coisa não gratuita, né? Quer dizer, não foi assim uma decisão aleatória, não é? Houve todo um processo de eu chamo isso de auto-engano, mas também eu posso dizer uma um ganho, algo que eu recebi, né, da minha da minha da minha da minha idiosincrasia, né, das minhas crenças, dos meus conceitos, não é? E cheguei, recebi, né, esse, essa dádiva, esse prêmio chamado, que eu vou chamar é, de é, um, uma- um- enfim, a preocupação. Esse é um discurso também, é um discurso em construção, não é? Portanto, as escolhas são escolhas que eu estou fazendo aqui, né? As escolhas dos, vamos dizer, dos nomes que eu vou dar aos bois, né? Que é o fato de eu é, realmente conseguir, né, me desvincular de um contexto é, que estava realmente oprimindo, né, a mim, não é? E é um contexto que é um contexto que eu chamaria de inconsciente coletivo, não é? E também, é claro, um contexto que eu sinto, outras pessoas sentem, não é? E, e sofrem também. E eu sofria muito, né, com todo esse processo, né, do, do inconsciente coletivo, né?
É, enfim, foram aproximadamente é, mais de 15 anos, aproximadamente 17 anos, assim, imerso, né? Mergulhado nesse universo do esporte inglês, não é? De tal modo que o aprendizado, a experiência, né? Tudo que eu colhi, né? Evidentemente está dentro de mim, não é? De tal modo que toda essa aura, vamos dizer assim, né? Essa energia, né? Que vem do inconsciente coletivo, não é? Eu já sei como dialetizar, como lidar com isso dialeticamente e poder dar a devida resposta, né? Então, quer dizer, o fato de eu ter me livrado, né, do esporte inglês, né, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, não é? Isso tem, enfim, já tem gerado as suas consequências no meu dia a dia, não é? Que são consequências que eu considero boas, né? Eu cheguei a um ponto em que a atitude de violência física da minha parte estava realmente me massacrando, me destruindo, não é? Então, evidentemente, o mestre dos Budas, o rei dos Budas, Buda Amida, também trabalhou junto comigo, não é? Aqui está o meu oratório, né? Meu Namo Amida Butsu. E trabalhou junto comigo para, vamos dizer assim, buscar as causas dessa minha raiva incontrolável, não é? Incontrolável porque, evidentemente, não é? E, evidentemente, estava partindo para, vamos dizer assim, a violência física, não é? Né? Neste contexto, que também é um contexto até geográfico, né? Do local em que eu estou, né? Com todo, evidentemente, respeito, né? Do nível cultural, né? E até de educação e também econômico, não é? Do contexto em que eu estou aqui, neste lugar, não é? Então, o fato de eu estar envolvido com o esporte inglês realmente estava meio que colocando mais lenha nessa fogueira chamada a violência minha, né? A violência do Hideo Yahiro, não é? Então, o Buda Amida, ele conseguiu romper esse vínculo de modo extremamente radical, não é? E todo o aparato simbólico relacionado ao esporte inglês foi realmente deixado de lado, assim, foi destruído, foi
sei lá, foi, né, foi é, desvinculado do Hideo Yahiro, não é? Todo esse aparato. Além disso, né, eu fiz uma transformação extremamente radical nas minhas redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mormente, não é? Enfim, basicamente, e é claro, WhatsApp, mas principalmente Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, não é? Ou seja, eu é, realmente deletei, né, todos os conteúdos que tinham elementos relacionados ao esporte inglês, não é? Então, quer dizer, a minha identidade que era vinculada ao esporte inglês realmente foi morta, foi assassinada, não é? De modo repentino, de modo radical, eu tive que buscar no mundo das minhas postagens, ver uma postagem de cada vez e procurar ver se ali havia elementos relacionados ao esporte inglês, não é? E eu eliminei tudo que tinha alguma relação com o esporte inglês, não é? Além disso, né, eu fiz um trabalho também para que o Google me mande apenas notificações que, que, não, que não estejam relacionadas ao esporte inglês. Tudo que é notificação, notícias em relação ao esporte inglês, não vão mais aparecer na minha internet, não é verdade? Ou seja, é aquela velha frase: olhe, em relação ao esporte inglês, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ponto final, né? Essa noção, que é uma frase, que é uma expressão popular, talvez seria uma expressão até feliz. Olha, esporte inglês eu não sei, eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ponto final, né? Então é isso que é a minha identidade hoje em dia, né? E aí, qual é a consequência de ter essa atitude, não é? Evidentemente que, por exemplo, em termos de mídia, não é? Rádio e televisão, evidentemente que não vou dar mais ibope para rádio e televisão que faça, mencione, que fale sobre esporte britânico. Aliás, esporte inglês. Esporte inglês ou britânico, tanto faz, né? Enfim, talvez seja a melhor forma de expressar esse universo, de modo que eu mantenha que eu consiga manter essa distância que Buda Amida conseguiu estabelecer de modo mágico até, né? E aí eu estou já aí há uma semana com esse novo formato de identidade social, não é? E aí
o que acontece? Acontece que, enfim, na mídia, rádio e televisão, não vou ter mais contato com coisas que eu tinha contato antigamente, né? Por extensão, talvez alguns assuntos, né, vão se tornando cada vez mais rarefeitos, né, nos meus discursos, né? O meu discurso vai acabar se concentrando muito mais nessa questão da promessa do Buda Amida, não é verdade? E vai focando, né, nisso, né? Enfim, isso é a novidade, né, deste vídeo. Ainda não sei como eu vou intitulá-lo, né? Mas, enfim, espero que surja um título, uma expressão, né, um nome que eu vou dar a esse vídeo, né? Um nome bom, né? Enfim, é claro que se esse vídeo tiver alguma repercussão maior, não é? Enfim, acredito que, enfim, vá influenciar pessoas que estão aí ainda nessa dúvida, né? Pessoas que vivem em cima do muro, vamos dizer assim, não é? E não sabem, né, como lidar com essa realidade, né? É uma realidade que para mim estava se tornando uma realidade de opressão, né? Evidentemente, eu também sou feito de vaidade, né? E vamos dizer assim, de modo simples, eu também quero, vamos dizer assim, mandar em mim, né? Eu quero ser o senhor, né, de mim, né? Quem manda no Hideo Yahiro é o Hideo Yahiro, né? Sou eu, né? E não o inconsciente coletivo, né? Então, esse sentimento que é forte, né? Né? E talvez seja forte do outro, né? Do, mas, enfim, é um assunto. Essa parte é uma parte complexa e é uma parte que acaba muitas vezes. Embora eu já tenha, né, já um conceito em relação a isso chamado horizontalidade e verticalidade, eu tenho como uma noção fundamental o fato de que horizontalidade é inferno, somente inferno. O que é horizontalidade? É a divergência de opiniões, né, as discussões, as brigas, né, isso no meu conceito é horizontalidade. Para mim, horizontalidade é somente inferno. Ninguém está certo, nem eu estou certo, nem você está certo. Ambos estão errados e é um sofrimento que é absolutamente e unicamente infernal, né? Horizontalidade é inferno. E aí, nesse sentido, o que o esporte inglês acabava gerando no meu pensamento, né? É justamente isso, né? Essa coisa horizontal que é tão somente inferno, não é? Num- é um universo tão angustiante, o universo do esporte inglês, né? Que realmente é lamentável e eu estando fora desse contexto, que entra muitas vezes nessa horizontalidade infernal,
não é? É, eu tô certo, você está errado, né? Eu estou certo e você está errado. Esse pensamento que é absolutamente horizontal e é absolutamente infernal, é disso que eu queria realmente me livrar, não é? Evidentemente que outros aspectos, que eu mencionei agora há pouco, que é o fato de eu estar muito violento fisicamente e quebrando as coisas aqui em casa, não é verdade? Partindo para as vias de fato, vamos dizer assim, não é? É, e aí acaba, o processo acaba se tornando uma auto-aniquilação. Eu estava me aniquilando com o esporte inglês, por conta do esporte inglês, né? Então, é, enfim, ainda terá as pessoas que vão estar com esse sentimento, né? De talvez um sentimento que está muito arraigado dentro da pessoa, né? Que é essa, enfim, que é essa, eu chamo de horizontalidade e chamo de inferno. Já fulano, beltrano, cicrano não deve não deve pensar da mesma forma que eu e está nessa coisa da guerra, nesse espírito de guerra, né? No leito de morte, talvez o espírito assim de ódio e de guerra, no leito de morte, realmente acho que só vai restar arrependimento, não é? Quando é que o ódio construiu alguma coisa a não ser remorso, né? O ódio só traz remorso, não é? E o contexto do esporte inglês estava gerando justamente isso, né? O ódio, né? E o ódio só pode gerar uma coisa: arrependimento, remorso, não é? O ódio só traz a própria destruição, né? Então eu saí desse contexto, né? E aí do esporte inglês, e aí o contexto humano, humanista, enfim, né? Todos estão certos ou todos estão errados, né? Essa é a noção. Todos estão certos ou todos estão errados, né? Essa é a ideia, né? A frase que saiu agora, felizmente, né? Uma frase feliz. Todos estão certos e todos estão errados, né? Todos estão certos ou todos estão errados, né? Então essa noção acaba surgindo de modo feliz por conta de eu estar há algumas semanas livre de erguer alguma bandeira, algum símbolo de algum time esportivo, não é? Time do esporte inglês, não é? Então, quer dizer, esporte inglês já não faz parte, não fará parte mais da minha vida. Agora, as consequências também podem ser outras, até diferentes, não é? Né? Enfim, o esporte inglês, né? Que, que, que realmente o esporte inglês chegou a um nível acho que de popularidade, né? Talvez por conta de Hideo Yahiro, estar envolvido no esporte inglês, né? Isso já faz quase 20 anos, né? De envolvimento, assim, acompanhando tudo relacionado ao esporte inglês. Isso fez que o esporte inglês se tornasse uma coisa cada vez mais grande, não é? Cada vez maior, não é?
De tal modo que, enfim, os campeonatos acabaram tendo um número maior de participantes, etc., né? Novos campeonatos surgiram, não é? Enfim, eu acabei contribuindo para a popularização, enfim, para a popularização já é popular, evidentemente, mas enfim, para o aumento, assim, muito ah, muito brusco, né? Aumento brusco da, 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 da participação das pessoas, direta ou indiretamente, no esporte inglês, não é verdade? E aí o que vai acontecer? A partir de agora, e já creio eu, já deva estar acontecendo, realmente vai a, a fama do esporte inglês no contexto global certamente certamente irá começar a diminuir, não é? O esporte inglês já não vai, vamos dizer assim, o poder, né, do esporte inglês no contexto global vai diminuir. Isso é o que me interessa assim também, né? Me interessa bastante a diminuição da paixão do ser humano pelo esporte inglês. Assim como diminuiu para mim, né? Eu espero que diminua para todas as pessoas, né? Porque realmente o esporte inglês simplesmente estava realmente fazendo muito mal ao Hideo Yahiro, né? Hideo Yahiro, enfim, é o que o budismo chama de elo, chama de condição, né? Elo, né? Você ter um elo com coisa boa, a sua natureza boa vai brilhar. Se você tiver um elo com coisa ruim, a sua natureza ruim vai vir à tona, não é verdade? Então desvincular-me do esporte inglês é realmente uma liberdade, não é? Que eu estou usufruindo hoje, não é? E é claro que isso foi estabelecido pelo meu exercício junto com o Buda Amida, aqui, como você vê aqui no meu oratório, né? Coloquei flores novas aqui hoje. Mas, enfim, e o Buda Amida estabeleceu isso, e a partir de agora é apenas administrar, não é? Conduzir esse novo Hideo Yahiro para mim e para todas as pessoas, né? Então, quer dizer, e é claro que houve toda uma estruturação e vamos dizer assim, o Buda Amida construiu, né, um armamento, né, no bom sentido, para que, evidentemente, eu possa me defender, né, da opressão do esporte inglês, né, de tudo que vem do esporte inglês, né. Enfim, o que eu tenho feito ultimamente é evitar tudo relacionado ao esporte inglês, né, notícias, né, não quero, como eu disse, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, não é? Qualquer coisa, qualquer novidade, não quero saber, né?
Já existe uma repercussão dessa minha postura até no contexto da minha escola, que é a Jodo Shinshu Shinrankai, né? Eu creio que a- o fato de eu estar vinculado muito fortemente ao esporte inglês acabou criando um contexto até na própria Shinrankai, né? Eu digo aqui, antes de mais nada, que a luz, a força do Buda Amida é Chonichigaku, ou seja, vai muito além da luz do sol e da lua, né? É muito além, a energia, a força, a potência é muito além de qualquer força, né? Claro que a força maior que a gente conhece, a energia, a potência maior que a gente conhece, evidentemente é o Sol, né? A luz do Sol. E a luz de Amida brilha muito mais do que a luz do Sol e da Lua, né? É claro que a luz da Lua é um reflexo da luz do Sol, hoje cientificamente que a gente sabe, não é? Né? A luz da Lua é um reflexo da luz do Sol, que vem reflete a Lua reflete a luz do Sol, que a gente vê como o brilho da Lua. Na verdade, o brilho da Lua é o brilho da luz do Sol. É claro que na época a ciência ainda não tinha progredido dessa forma. Por isso a expressão Chonichigaku está além, a luz de Amida está além da luz do Sol e da Lua, né? O que é válido para um texto do Shinran Shonin de cerca de 800 anos atrás, e é claro, é de se respeitar. Ou seja, não existe uma coisa. O esporte inglês é uma coisa de o quê? 200 anos? Nem 200 anos, né? Cento e poucos anos, desde que foi inventado, né? E que agora toma umas proporções radicalmente grandes, né? Isso não vai ser, é uma coisa circunstancial, né? Uma coisa de 100 anos, né? E a verdade do- da promessa do Buda Amida é uma verdade de trilhões, quatrilhões, zilhões de anos, né, de existência, né? Então, uma coisa que é de um século e um pouco mais, né, não é nada, né? De tal modo que uma coisa que claro, hoje é uma coisa que domina o inconsciente coletivo, preocupa o inconsciente coletivo, né? Mas isso é apenas uma coisa circunstancial, há uma poeirinha, se você comparar com a luz do Buda Amida, não é? De tal modo que, enfim, a partir de agora, as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar. Quem gosta de esporte inglês vai estar lá no seu canto, no seu gueto, vamos dizer assim. O esporte inglês vai ser afastado mesmo da sociedade porque, enfim, quem está é como se fosse a máfia, né? Olhe só, lembrei-me da máfia, né? E acho que enfim, a máfia dos diversos países, né, que tem, claro que todos os países têm máfia, né? Mas enfim, estar no preso, né? Você está preso, né? Você está acorrentado por uma coisa chamada máfia, né? Né? Vamos dizer assim, como é que é? Como é que se diz? Como é que se usa muito a palavra irmandade, né? É uma coisa que é do ser humano, né?
claro, claro, uma coisa ligada ao karma humano, né? E aí o ser humano é obrigado a estar vinculado, né, a um determinado grupo com determinadas regras, não é? E essas regras são muitas das quais extremamente radicais e até violentas e até assassinas, não é? É a máfia, né? No caso do Japão é a Yakuza, né? No caso do, enfim, o que é clássico, né? O que é clássico enfim, são as diversas máfias que que são mostradas, né, através do noticiário e também através do cinema, né? E é, e é que o cinema, né, a arte que descreve como é esse, todas essas regras, né, do mundo da máfia, né? E aí o esporte inglês também acaba pegando elementos disso e acaba criando tudo isso na pessoa que está vinculada ao esporte inglês, e aí é um processo, né? Creio eu, de você se ver livre disso, né? E é incrível, né, que o esporte inglês está vinculado a marcas de renome, né? Marcas famosíssimas e de produtos extremamente caros, né? Então, quer dizer, o esporte inglês tem essa coisa glamourosa, né? O glamour, né? Mas na verdade é o vínculo de ser humano o ser humano vincular-se a um lugar de extrema de regras extremamente amordaçantes, vamos dizer assim, de regras que, enfim, e levam o ser humano a atitudes. No meu caso, ao longo de quase 2 décadas, eu realmente me tornei. É claro que talvez eu esteja sendo parcial, mas a violência física, né, de quebrar coisas, né, aqui no meu lar, aqui na minha casa, né, realmente acabou se tornando uma coisa rotineira, né? E aí, livrar-me do esporte inglês foi, ao que me parece, a opção, né, encontrada pelo Buda Amida para que eu seguisse a minha caminhada com mais, vamos dizer assim, com mais integridade física, porque o, a, o- a violência só gera consequências para o violento, né? O violento é que recebe as consequências da violência que causa, né? Então eu a minha integridade física é o que o rei dos Budas, o Buda Supremo, quis, né? Para mim, né? E aí é, nesse agora realmente é um novo jogo, né? Uma nova dialética, né? Com relação ao meu inconsciente coletivo desta região aqui, principalmente das falas e também com muita ênfase a aos fogos de artifício, não é verdade? Então, existem pessoas
que têm essa coisa kármica, né? Muito forte, e aí acabam investindo muito dinheiro em fogos de artifício que na pretensão de expressar, não é? O seu, vamos dizer assim, o seu poder, não é? Ou as suas dores, não é? O seu karma, né? O que sofreu, vá lá, na infância, o que sofreu na adolescência, não é verdade? Os traumas, né? Os traumas da pessoa que acabam moldando a pessoa. Isso é um conceito clássico, né? Os traumas da infância que moldam a personalidade adulta, né? Esses traumas muitas vezes são extremamente fortes e aí quem sofreu trauma de infância acaba tendo essa energia muito arraigada, né, dentro de si, né? Eu estou falando de coisas assim, conceito geral, assim, conceitos gerais, não tão assim exatos, mas enfim, coisas que você deve supor também, né, meu amigo? E aí acabam criando essa personalidade que investe uma fortuna em fogos de artifício e tenta expressar esse seu. E isso, claro, evidentemente tem a sua força expressiva, né? E eu também sinto isso e também jogo, né? Também lido, né? Dialeticamente com isso, né? E procuro também, às vezes é importante, aceite que dói menos, né? Então, aceitar, né? E depois ir em busca da resposta, né? Essa muitas vezes a melhor saída, né? Ao invés vamos dizer assim, rebater, né? Ao invés de, vamos dizer assim, revidar, não é? Ao invés de revidar, assimila, né? Assimile essa expressão dos fogos de artifício e, e busque, porque evidentemente tem alguma coisa dentro do Hideo Yahiro que tem que tem que buscar uma resposta, né? Esse é o modus operandi, né? Talvez ideal, não é? Né? Porque na hora surge aquele sentimento de querer revidar, né? Você ouve os estrondos dos fogos de artifício, não é? E você quer, de imediato, você sente aquela ira, né? E você, de imediato, você quer revidar. A melhor alternativa sempre é você parar e fazer colocar na prática a sua ferramenta, que é a leitura do livrinho, né, aqui, diante do Namo Amida Butsu, né? Hoje eu posso abrir aqui, ó, nesse, né, lugar aqui, né? Que já não tem coisas, né, relacionadas ao esporte inglês. Aqui só tem. Então, faça a leitura, que dura cerca de 20 minutos, e aí encontre a resposta, né? Encontre a sua resposta. No meu caso, está muito vinculada a resposta está muito vinculada a objetos, né, do meu setup, né, e também do meu setup, porque eu uso muito o computador, uso muito, né, para assistir às aulas de budismo, né, esses elementos, e também eu uso bastante
essas coisas como microfone para fazer a, a minha leitura, né? Que é uma leitura cantada, né? Do livrinho, né? Uso o microfone. Então, as minhas respostas são vinculadas em objetos de compra, né? No meu caso, né? Sempre tem alguma resposta que eu tenho que buscar, né? Para mim, né? E aí, enfim, é um novo Hideo Yahiro que já está acontecendo aí há alguns dias, né? É um novo que é uma novidade que vai sendo é uma novidade que vai sendo colocada no mundo, né? Na sociedade, né? E as pessoas vão aos poucos, né? Assimilando essa nova verdade do Hideo Yahiro e vão aceitando, né? E vão entendendo, né, como é o Hideo Yahiro, como o Hideo Yahiro lida com as coisas, né? Friso sempre que, em relação ao esporte inglês, eu não sei. Eu não quero saber e tenho raiva de quem sabe, né? Portanto, não me interessa nada mais e não recebo nenhuma notificação, nenhuma notícia e também não quero nem saber, né? O que vai acontecer muitas vezes é fogos de artifício, né? Muitas vezes, e as vozes, né? Do, da minha vizinhança aqui, né? Do meu entorno, né? De vozes de pessoas que estão assim, sei lá, querendo me dizer alguma coisa, querendo corrigir algum detalhe meu que está errado, vamos dizer assim, se for para levar de modo positivo, né? Mas enfim, quem manda no Hideo Yahiro é o Hideo Yahiro e não o esporte inglês, né? Enfim, é um novo contexto, né? Que vocês vão ter que se acostumar, né? Eu não sei de nada, não quero saber de nada e tenho raiva de quem sabe qualquer coisa relacionada a esporte inglês, né? Essa é a nova fase do Hideo Yahiro, né? Que tem a sua força, não é uma coisa assim que foi feita por decreto, né? Não é uma lei que vai ser descumprida, não é? É uma coisa que veio a partir desses elementos aqui, ó, né? Esses elementos aqui que são os resultados, né? Das minhas audições de aulas, né? Budistas e também da minha leitura do livrinho aqui diante do oratório, né? Então, não foi uma coisa que eu ganhei de graça, né? Portanto, eu faço votos para que você, né, consiga também, já que você também quer isso para você, livrar-se dessa coisa que muitas vezes tende a uma coisa mafiosa e, portanto, uma coisa ruim para um ser humano assim, do bem, vamos dizer assim, né? Então, o vídeo também tem essa intenção, né? De, de que você também fique livre, né? E uma liberdade convicta, uma liberdade forte, né? Em relação a toda essa opressão que é essa coisa ligada a uma coisa que tem uma tendência a ser máfia, tem uma tendência a ser um mundo, uma prisão, não é? Um cárcere, não é? E que ninguém merece, nenhum cidadão, um intelectual,
um, um aspirante, no meu caso, um aspirante a Buda, né? Membro da Jodo Shinshu Shinrankai, não merece estar recebendo essa energia tão nefasta, né, de uma coisa que está muitas vezes relacionada a grupos extremamente violentos, né? Está relacionada a uma coisa que não, na verdade, não são valores, né? Não dá para considerar vamos dizer, entre aspas, valores, os valores da máfia como sendo uma coisa boa, né? São regras que profundamente enraizadas no mundo da máfia, né? A máfia, a máfia é uma coisa chamada de irmandade, é uma coisa, uma regra que eu diria mortal e que não tem nada que ver com uma coisa de valor, não é um valor humanista, não é um valor humano, né? É um mundo de opressão, é um mundo em que a pessoa tem que passar por esse mundo por causa do karma da própria pessoa, né? Então, qualquer cidadão de bem, não é? Qualquer pessoa que quer evoluir como ser humano, qualquer aspirante a Buda, evidentemente que vai querer estar livre de um contexto assim, aparentemente inofensivo, né? Portanto, a pessoa você que está querendo ficar livre disso, né, de ter essa obrigação por exemplo, no caso de investir tantos R$ 1.000 por mês em fogos de artifício para expressar um sentimento que na verdade é tudo uma coisa circunstancial e que carrega essa dualidade da dúvida. Mas será que é isso mesmo? Né? Então é altamente recomendável que você fique livre, assim como eu fiquei livre, né? Disso que enfim, e é claro, as grandes marcas também, pessoas que estão envolvidas com as grandes marcas, né? Também, infelizmente, estão sendo obrigadas, essas pessoas são obrigadas a estar envolvidas num mundo que é extremamente mafioso. O esporte britânico, sim, por conta do ser humano, né? É um mundo mafioso, é um mundo perverso, é um mundo que o ser humano intelectual, aspirante a Buda, não merece estar, né? Então, até grandes conglomerados da mídia estão envolvidos, né? Sempre com aquela mente, com aquela dúvida, né? Será que é isso mesmo, né? Acabam tendo que se envolver com uma coisa aparentemente inofensiva, que é o esporte inglês, né? Portanto, o vídeo está tendo esse rumo, né? De mudar a sociedade, de mudar a mente das pessoas, né? O esporte inglês é aparentemente inofensivo. O esporte inglês é aparentemente inofensivo, mas está ligado a uma coisa vamos dizer assim, eu chamaria na verdade, o contrato, né? O contrato, né? Na verdade, não é um contrato, é uma coisa de irmandade, é uma coisa de máfia, é uma coisa perversa, não é? É, e aí é engraçado que isso é uma coisa, enfim,
No caso da máfia japonesa, a Yakuza, a pessoa que se desvincula do grupo da Yakuza, ele corta o dedo mindinho, né? Ele é obrigado a cortar sei lá, com uma faca ou com um machado, alguma coisa assim, o dedo mindinho. Né? Então, quer dizer, é um mundo. E isso é fato mesmo, né? O esporte inglês realmente é extremamente de uma violência desmedida, né? Então, realmente o ser humano tem que evoluir nesse sentido, né? Quem, enfim, é o karma da pessoa que faz a pessoa ter que se vincular ao esporte inglês. E isso aconteceu comigo e eu fiquei com isso há cerca de mais de 15 anos, quase 20 anos, eu fiquei assim envolvido com o esporte inglês, né? E até um desabafo muito grande também esse vídeo. Depois de tanto tempo, né, tendo aquela sensação de obrigação, de obrigatoriedade, né, de uma coisa que não é realmente uma coisa boa, uma coisa saudável para o aspirante a Buda, né? O ser humano busca isso, né? Tornar-se Buda, né? E não tornar-se um líder de uma organização criminosa, né? Então esse é o espírito, né? O líder de uma máfia. Não é isso que é o mundo dos Budas. Não é isso que é a Jodo Shinshu Shinrankai, não é? A Jodo Shinshu Shinrankai é o mundo do aspirante a Buda, né? É o mundo dos Budas, né? E não o mundo da máfia, né? Da violência, né? Então é isso que eu acabo fazendo desse vídeo, né? Realmente foram muitos anos que eu vivi nessa coisa aparentemente glamourosa que é o esporte inglês, né? Aparentemente bonita, essa coisa aparentemente bonita que é o esporte inglês. Aparentemente bonito. O esporte inglês é aparentemente bonito. Mas o esporte inglês vincula-se a uma horizontalidade extremamente violenta, extremamente de ódio, né? Eu estou certo, você está errado, né? Esse é o pensamento. Eu estou certo, você... Não, não, não. Todos estão certos. Todos estão errados, né? Todos estão certos e todos estão errados, né? Não existe essa ideia de que eu estou certo, você está errado. Essa é uma ideia extremamente da ignorância do ser humano, né? Todos estão certos e todos estão errados. Enfim, é um momento de desabafo, de tudo mais, de tudo que está aqui dentro, depois de tantos anos vivendo preso, né, nessa coisa chamada esporte inglês, né? Enfim, em relação e a frase do dia a dia é: em relação ao esporte inglês, eu não sei de mais nada em relação ao esporte inglês. Não quero saber de mais nada em relação ao esporte inglês e tenho raiva de quem sabe alguma coisa relacionada ao esporte inglês, né? E é isso que é a postura, né? Do Hideo Yahiro, que na verdade é um
aspirante a Buda.